Esse é Edward Thorp. Ele transformou pouco mais de 10 mil dólares em mais de 12 milhões operando os mercados. Mas essa nem é a melhor parte da história. O mais bizarro sobre o Edward é que ele teve esse resultado usando regras de controle de risco tão absurdas que ele passou 19 anos com apenas 3 meses no prejuízo. 3 meses em 19 anos. No vídeo de hoje você vai conhecer a história do Edward Thorp. Mas eu vou além, eu vou te ensinar a lição mais poderosa desse gênio. Como transformar um mercado que a maioria trata como um cassino que se perde, num jogo a teu favor. Fica comigo porque esse vídeo aqui tá show de bola. Existe uma frase que todo mundo repete sobre os cassinos: a casa sempre vence. É uma lei praticamente sagrada. O cassino é montado matematicamente para que no longo prazo seja impossível o jogador ganhar. Pois um homem provou que essa lei podia ser quebrada. E ele não era um jogador sortudo e também não era um trapaceiro. Ele era um professor de matemática, um cara de sala de aula que pegou o jogo mais famoso do cassino, o Blackjack, e provou com matemática pura que dava para vencer a casa. Inventou uma técnica que mudou os cassinos do mundo inteiro para sempre. E ele foi além. Ele chegou a construir com as próprias mãos o primeiro computador vestível da história da humanidade para vencer a roleta. Os cassinos ficaram tão apavorados com esse cara que expulsaram ele de Las Vegas, mudaram as regras do jogo por causa dele e tentaram sabotá-lo. Foi aí que esse professor teve a sacada mais genial da vida dele. Ele olhou para tudo aquilo ali em volta e pensou: existe um cassino muito maior, muito mais rico e muito mais seguro do que qualquer um de Las Vegas. E esse cassino se chama Bolsa de Valores. E aí ele fez de novo. Ele pegou a mesma matemática que venceu o Blackjack, apontou para Wall Street e teve esse resultado bizarro de 12 milhões de dólares, começando com um pouco mais de 10 mil e com apenas 3 meses de prejuízo em 19 anos. Antes da gente entender como que ele fez isso, a gente precisa entender a história desse cara. O que moldou ele? E eu já te adianto que a história do Edward é diferente de todas que eu já contei aqui no canal, porque ele não começou como trader, ele começou como cientista. Thorp nasceu em 1932 nos Estados Unidos, no meio da Grande Depressão, numa família pobre. Desde criança ele era um gênio da matemática, desses assim fora da curva. Ele cresceu, virou professor de matemática, deu aula em universidades de altíssimo nível, incluindo o famoso MIT, que hoje é considerado um dos maiores institutos de pesquisa do planeta. Ele era um acadêmico raiz, um homem da ciência. E aí, no finalzinho dos anos 50, o Thorp leu um artigo acadêmico sobre o Blackjack, aquele jogo de cartas do cassino, também conhecido como 21. E onde todo mundo via só um jogo de azar, o cérebro matemático do Thorp viu um problema a ser resolvido. Ele se fez uma pergunta que ninguém até então tinha levado a sério. Será que dá para vencer esse jogo com matemática? A maioria das pessoas dizia que era impossível. Mas o Thorp foi a fundo. Ele usou os computadores da universidade, que na época eram do tamanho de uma sala inteira, para calcular as probabilidades do Blackjack. E ele descobriu uma coisa revolucionária para a época. No Blackjack, as cartas que já saíram mudam a probabilidade das próximas. Quando ainda restam muitas cartas altas no baralho, a vantagem passa da casa para o jogador. E aí, se você soubesse contar as cartas que já saíram, você saberia exatamente os momentos que a probabilidade estava a teu favor. E nesses momentos, você apostava pesado. Nos outros, você aposta pouco ou nem joga. Ele tinha acabado de inventar a contagem de cartas. Só que ele não parou na teoria. O Thorp foi pessoalmente para Las Vegas testar com dinheiro de verdade, bancado por alguns investidores. E funcionou. Ele transformou os famosos cassinos, aquelas máquinas de sugar dinheiro, numa fonte de lucro para ele. O professor estava vencendo a casa.
Em 1962, ele publicou tudo num livro chamado Beat the Dealer, que em português seria algo como Vença a Banca. O livro virou um best-seller absoluto no New York Times e causou o caos. Milhares de pessoas começaram a usar a técnica dele. Os cassinos de Las Vegas entraram em pânico e chegaram a mudar as regras do blackjack para tentar impedir os contadores de cartas. E teve um capítulo ainda mais insano. Antes disso, junto com outro gênio, um dos pais da era da informação chamado Claude Shannon, o Thorpe construiu o primeiro computador vestível da história, um aparelho escondido no corpo, operado com o dedo do pé, feito para prever onde que a bolinha da roleta ia parar. Esse computadorzinho dava a ele uma vantagem de 44% contra o cassino na roleta. Décadas antes de qualquer smartwatch, o Thorpe já andava com um computador escondido no sapato para vencer a casa. Os cassinos passaram a caçar o cara, ele foi banido de vários, teve que se disfarçar para conseguir jogar, e ele relata que houve até tentativas de intimidação e sabotagem contra ele. E foi aí que, cansado de brigar com os cassinos de Las Vegas, ele teve a virada de chave que interessa para você e para mim. O Thorpe percebeu o seguinte: por que ficar brigando com esses cassininhos de Las Vegas, sendo perseguido, disfarçado, humilhado, limitado a apostas pequenas, se existe o maior cassino do mundo, aberto todos os dias, onde ninguém te expulsa por ganhar dinheiro e onde as apostas podem ser de milhões? Esse cassino se chama Bolsa de Valores. E aqui está a sacada genial que é o coração desse vídeo. O Thorpe entendeu que o mercado financeiro é, no fundo, um imenso jogo de probabilidades, exatamente igual ao blackjack. A diferença é que a maioria das pessoas entra na bolsa igual entra num cassino, apostando no escuro, na emoção, na sorte, na dica do amigo. Essas pessoas, igual os jogadores comuns do cassino, perdem no longo prazo. Elas são o alimento dos espertos. E o Thorpe resolveu ser o contrário. Ele resolveu ser a casa na bolsa de valores. Ele aplicou a mesma lógica do blackjack. Encontrar os momentos raros em que a probabilidade está claramente a seu favor. Apostar pesado nesses momentos e ficar de fora ou apostar muito pouco em todo o resto. Primeiro ele testou com o dinheiro dele. Resultado, ele ficou milionário. E daí ele fez o que todo mundo que fica milionário operando com o próprio dinheiro costuma fazer. Ele foi operar o dinheiro dos outros e cobrar caro por isso, é óbvio. O Thorpe criou um dos primeiríssimos fundos quantitativos da história, o Princeton Newport Partners. E olha o resultado, uma média de 26% ao ano de retorno por 3 décadas seguidas. Ele inclusive descobriu sozinho a fórmula matemática para precificar opções antes dos acadêmicos que ficaram famosos e ganharam o prêmio Nobel por ela. O cara era simplesmente à frente do tempo dele. Mas o mais impressionante do Thorpe não é o retorno, é a consistência. O cara operou por 19 anos e teve apenas 3 meses de prejuízo em toda a história. E a maior dessas perdas foi menos do que 1%. Deixa eu traduzir o tamanho disso. Um analista escreveu que se o mercado realmente fosse aleatório, era mais provável você escolher no chute um átomo específico no planeta Terra inteiro do que conseguir uma sequência de acertos como a do Thorpe. É um dos feitos mais improváveis da história das finanças. Como é que ele conseguiu fazer isso? Qual que é a lição que você pode levar para o teu operacional hoje? É isso que eu vou te ensinar agora. Presta atenção, porque é aqui que mora o ouro. A filosofia do Thorpe se apoia em 2 pilares. E o mais bonito é que os dois têm tudo a ver com o que eu já prego nesse canal há anos. O Thorpe só coloca uma base matemática, científica, embaixo daquilo que a gente já pratica. Pilar número 1. Só jogue quando a probabilidade está a teu favor. Isso tem um nome no mundo do jogo e do trade. Ter uma vantagem, ou em inglês, um edge. No blackjack, o Thorpe só apostava pesado quando a contagem das cartas dizia que era a vez dele. Nas outras horas, ele apostava o mínimo ou nem jogava. Ele era paciente, ele esperava o momento em que a matemática estava do lado dele. E no mercado, não é difícil fazer isso. Existe uma forma de você saber, olhando para o gráfico,
quando que a probabilidade está do teu lado, quando que é a tua vez de apostar pesado, igual o Thorpe fazia na contagem de cartas. E é isso que eu vou te ensinar agora. Presta muita atenção, porque essa aqui é a parte mais valiosa do vídeo. Tudo começa com uma descoberta de mais de 100 anos atrás, feita por um senhor chamado Charles Dow, o pai da análise técnica, o mesmo que criou o índice Dow Jones. O Dow descobriu que os preços não andam de qualquer jeito, eles se movem em tendências, e existem 3 tipos. A tendência de alta, quando os mercados fazem topos e fundos cada vez mais altos, subindo em escada. A tendência de baixa, que é o contrário, quando o mercado faz topos e fundos cada vez mais baixos, descendo em escada. E a tendência lateral, quando o preço anda de lado, sem direção, num empurra-empurra entre comprador e vendedor. Até aqui é o que todo trader já sabe. Mas agora vem a parte que a maioria não entende, e é justamente ela que separa o amador do trader profissional. Presta atenção, porque essa aqui é a chave de tudo. No mesmo ativo, ao mesmo tempo, existem tendências de tamanhos diferentes acontecendo. O Dow separou em 3 também. A tendência primária, que é a tendência grande, a tendência de longo prazo, aquela que a gente vê no gráfico mensal e que dura meses ou anos. A tendência secundária, que é de médio prazo, estamos falando aí do gráfico semanal, que são as ondas dentro daquele movimento maior. E a tendência terciária, que é de curto prazo, a do gráfico diário, o detalhe fino do dia a dia. Sacou o que isso significa? Um mesmo ativo pode estar subindo na tendência primária, lá no mensal, e ao mesmo tempo pode estar caindo numa correção na tendência terciária, lá no diário. As duas coisas acontecendo juntas no mesmo ativo, só que em escalas diferentes. E é aqui que a maioria dos traders se perde e quebra a conta. O cara às vezes só olha o gráfico diário, vê uma quedinha, entra vendido e é atropelado pela tendência maior, lá do mensal, lá do semanal, que estava subindo esse tempo todo. Ele operou contra a maré grande sem nem perceber que ela existia. E é por isso que existe uma regra inegociável aqui do canal. Uma regra que eu repito até você cansar. Você sempre opera a favor da tendência, nunca contra, não briga com o mercado. Mas agora eu vou refinar essa regra e te entregar o segredo de verdade, o ouro que quase ninguém te conta. O segredo não é operar a favor de uma tendência, é operar quando todas as tendências, as 3 escalas estão apontando para o mesmo lado, todas a teu favor. Isso é o que a gente chama de visão fractal. E o princípio é simples, as escalas maiores mandam nas escalas menores. O mensal manda no semanal, o semanal manda no diário. O peixe grande come o peixe pequeno. Deixa eu te dar exemplos concretos do que isso quer dizer na prática, do que você não pode fazer. Vai ficar fácil de você visualizar. Vamos lá, primeiro exemplo. Você não vai comprar um pivô de alta no gráfico diário se o semanal tiver em tendência de baixa. Por quê? Porque aquela alta no diário é só uma correçãozinha subindo dentro de uma tendência maior que está caindo. A escala maior manda e ela está mandando para baixo. Você estaria comprando bem no meio de uma queda. Segundo exemplo, você não vai vender, você não vai entrar num pivô de baixa no gráfico semanal se o gráfico mensal ainda tiver em tendência de alta. Aquela queda no semanal é só um repouso, uma correção dentro de uma grande alta que continua de pé lá no mensal. Vender ali é apostar contra a maré grande, é se colocar na frente do trem, e a gente não faz isso. Terceiro exemplo, e esse é mais sutil. Você não vai comprar um setup de recuo para as médias no gráfico diário se o gráfico semanal tiver lateral, de lado, sem tendência definida, sem uma tendência maior clara para te empurrar. Aquele setup no diário não tem força, não tem vento a favor, é aposta sem vantagem. Tá vendo o padrão? Em todos esses casos tinha uma escala maior que não concordava com o trade. E quando a escala maior não concorda, a tua vantagem some. E é exatamente aqui que o nosso método encontra o do Thorpe. É aqui que as duas coisas viram uma só. A gente só aposta pesado quando a gente tem edge, quando a gente tem vantagem. E a gente tem vantagem
quando as 3 escalas, mensal, semanal e diário, estão todas alinhadas, todas apontando para o mesmo lado. Isso é a nossa contagem de cartas favorável. É a nossa mão premiada. É o momento em que a matemática está do nosso lado, igualzinho ao professor no cassino. E agora o pilar número 2, que completa o método e responde à pergunta que talvez tenha surgido na tua cabeça. Ah, Felipe, então eu só posso operar quando as 3 escalas estão perfeitamente alinhadas? O resto do tempo fico olhando? Não. É aqui que entra a segunda grande lição do Thorpe, o dimensionamento, o tamanho da aposta. Lembra que no Blackjack o Thorpe não fazia só 2 coisas, apostar tudo ou não apostar nada? Ele ajustava o tamanho da aposta conforme o tamanho da vantagem. Quando a contagem estava levemente a favor, ele apostava pouco. Quando estava muito a favor, ele apostava pesado. Ele dosava a aposta de acordo com o tamanho do edge. E é exatamente assim que a gente faz no mercado. Então a regra é a seguinte e é libertadora. Você não precisa se privar de operar quando uma ou outra escala não concorda totalmente com o teu trade. Você pode operar sim, só que você diminui o tamanho da posição. Você arrisca menos porque a tua vantagem é menor. Você entra com o pé atrás, com uma posição pequena, respeitando que o cenário não está perfeito. Mas quando está tudo alinhado, quando as 3 escalas concordam, quando a maré grande, a onda e a marola apontam todas para cima juntas, aí, meu amigo, aí a tua mão é premiada. E é aí que você dimensiona pesado, com convicção, porque a probabilidade está fortemente a teu favor. É hora de ir com força, do jeito que o Thorpe ia, quando a contagem gritava que a vez era dele. Deixa eu te desenhar o cenário perfeito, aquele que tudo se alinha e você aposta pesado. Presta atenção nessa imagem porque é isso que você vai caçar. Um recuo no gráfico mensal, ou seja, a tendência primária de alta dando uma respirada, criando desconto. Ao mesmo tempo, uma barra de força no semanal, mostrando que os compradores voltaram com tudo na tendência secundária. E ainda por cima, um pivô de alta no diário com volume acima da média, confirmando a entrada. Quando esses 3 se encontram no mesmo ativo ao mesmo tempo, você tem uma das operações mais poderosas que o mercado oferece. As 3 escalas gritando a mesma coisa. Vantagem máxima. É a mão que o Thorpe esperava a noite inteira no cassino para então apostar alto. E repara na beleza de como isso tudo se amarra com o que eu já te ensino aqui. A visão fractal te diz quando você tem vantagem. O dimensionamento te diz quanto apostar de acordo com o tamanho dessa vantagem. E o gerenciamento de risco, aquele nosso sagrado de arriscar pouco por operação, te garante que mesmo quando você aposta pesado numa mão premiada, você nunca aposta tanto a ponto de quebrar se der errado. Porque como o Thorpe provou em 19 anos, quase sem perder, até mesmo uma mão pode dar azar. O segredo nunca foi acertar sempre, o segredo é ter vantagem, dosar a aposta e nunca sair do jogo. Agora, eu vou fazer uma coisa que eu sei que você vai gostar. Eu vou para minha tela e eu vou te mostrar trades reais que eu fiz usando exatamente essa técnica. Você vai ver na prática as 3 escalas se alinhando, o recuo no mensal, a força no semanal, o pivô no diário com volume, o ponto exato de entrada, o stop e o resultado. Você vai ver a teoria do Thorpe e a nossa visão fractal funcionando com dinheiro de verdade. Mas antes, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o nosso grupo de acompanhamento estão abertas e você que está assistindo esse vídeo pode fazer parte da nossa próxima turma com uma condição surreal. Olha, ficar vigiando o mensal, semanal, o diário de dezenas de ativos todos os dias, esperando o momento raro em que as 3 escalas se alinham perfeitamente, é um trabalho exaustivo e difícil, sem contar que exige uma baita expertise. Fazer isso sozinho no mercado inteiro é loucura, mas a boa notícia é que a Trade de Valor faz esse trabalho. Nosso trabalho é fazer essa contagem de cartas para você. A gente varre o mercado inteiro todos os dias. Ações brasileiras, ações americanas, futuros, criptomoedas e até opções. E quando essas escalas se alinham e a probabilidade está claramente do nosso favor, você recebe um relatório completo mastigado.
qual ativo entrar, qual o preço de entrada, onde é que fica o stop e quais são os alvos. Direto no teu celular. Não é sinalzinho jogado, não. A gente acompanha essas operações que nós recomendamos do início ao fim, do teu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Você ainda tem acesso a salas ao vivo, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas. A assinatura custa o preço de uma pizza por mês e quem veio por esse vídeo tem desconto. Para entrar, é só clicar no primeiro link aqui na descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Preencha o formulário com teu nome, e-mail e telefone que a minha equipe entra em contato contigo pelo WhatsApp. Agora sim, convite feito, bora para minha tela ver os trades reais. Bom, vamos lá então. Você tá vendo aqui na minha tela o gráfico de Magazine Luiza. Veja que a Magazine Luiza, ela fez uma correção, tá? A gente viu aqui uma movimentação de queda, topos e fundos descendentes, médias móveis apontadas para baixo. Aí o mercado ficou lateral por algumas semanas e agora, ó, a gente vê aqui um rompimento dessa região de resistência da consolidação, da lateralização. Muita gente vai olhar para este trade aqui e vai querer fazer e vai entrar com muito dinheiro, porque olhando apenas o gráfico diário, realmente esse aqui é um tradeaço. É um tradeaço, ó, tem volume no rompimento, mercado consolidou aqui por algumas semaninhas e em poucos dias rompeu. O grande problema é você não olhar as outras escalas gráficas. Vamos fazer isso juntos. Circula aqui, ó, o candle de rompimento. Vamos para uma escala maior, eu estou no diário. Vamos para o semanal. Olha lá, esse rompimento que a gente acabou de ver no diário nada mais era do que um pullback, um recuo dos preços até a média de 21 períodos no gráfico semanal. Este recuo nada mais era do que um pullback para a zona de suporte anterior que foi perdida e agora atua como resistência. Então, se você comprou aqui nesse movimento, você foi estopado. E aí entra a primeira lição que a gente acabou de aprender aqui com o Thor. Você só vai entrar, você só vai se expor ao jogo quando a vantagem é tua, quando todas as escalas estão concordando com o trade. Vou te dar um exemplo de uma operação que eu fiz utilizando essa metodologia dele. Olha a AA, olha o quanto essa ação subiu aqui nos últimos dias. Ela saiu de 76 dólares para 135, ela subiu 80% em pouquíssimos dias. Olha só que interessante, meus amigos. Essa era uma ação que eu comprei. Por que eu comprei? Apesar de parecer feio no gráfico diário, apesar de parecer em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, médias caindo, quando você olhava o gráfico semanal, a AOI estava na verdade ainda em tendência de alta, voltando para a média móvel de 50 períodos. A AOI no gráfico mensal fez um pullback para a média móvel de 9 períodos. Nem na média móvel de 21 o papel conseguiu encostar, o papel conseguiu ir. Então parecia feio no diário. No gráfico semanal já estava um pouco melhor. No mensal o trade estava ao meu favor. No primeiro sinal de força disso aqui, no primeiro pivôzinho lá no gráfico de 60 minutos, eu entrei comprando a AOI. Se você olhar aqui na minha corretora, eu comprei a AOI a 94 dólares, 360 quantidades. Basicamente, meus amigos, a AOI desse ponto de 94 dólares aqui, exatamente aqui, 94, bem depois do pivô, já subiu 41%. Eu já inclusive fiz uma parcial. Eu vendi aqui, ó, dessas 367, 250. Eu fiquei com 100 ações. Agora, com o gráfico semanal alinhado, com o gráfico mensal alinhado, tudo aqui está a meu favor. Tendência de alta no mensal, tendência de alta no gráfico semanal, tendência de alta no diário.
Olha ele rompendo todas as médias no diário, pivotando no diário. E eu fui lá nos 60 minutos e refinei a minha entrada. Isso é o olhar fractal que a gente ensina aqui na Trade de Valor. E isso vai de acordo com a metodologia do Thorpe, de só trabalhar quando você tem tudo a teu favor. Essa operação que está surgindo hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, essa barra maravilhosa aqui de rompimento de Tegma. Essa barra maravilhosa de rompimento de Tegma. Isso aqui, se você olhar o semanal, está rompendo todas as médias. Se você olhar o mensal, está rompendo todas as médias. Eu tenho tudo a meu favor. Aqui eu posso entrar pesado. Não ali em Magazine Luiza. Não num papel onde as escalas não estão alinhadas. Alguns dias atrás, teve uma super entrada aqui em Peng. Peng é uma empresa de inteligência artificial na Bolsa Americana que estava fazendo um rompimento com volumaço. Olha que volumaço. Olha a tendência de alta, topos e fundos ascendentes aqui. Consolidou e estava rompendo. Meu dedo estava coçando para comprar isso aqui. Só que aí eu lembro dos ensinamentos do Thorpe. Você só entra quando está tudo a teu favor. Aqui as coisas não estavam a meu favor. Olha o gráfico diário. Se eu olhar o semanal, estava esticado, tá vendo? Ó? Tava distante das médias, precisou cair, voltar para as médias no semanal. Tava distante das médias no mensal, olha lá no que tava no mensal. Tá lá no topo, tava aqui, ó. Pensa que o candle tava aqui. Teve que voltar, teve que fazer um recuo para a média móvel de 9 no mensal. Então esse é um outro caso, onde eu não compro no diário, apesar de estar maravilhoso. Porque o semanal tá esticado, porque o mensal tá esticado. Todas as escalas precisam concordar com a tua operação. Que é o caso de Tegma aqui que eu tô te mostrando. É o caso de FIX. Olha que tendência maravilhosa de FIX. Olha essa alta de 500% em 12 meses. A FIX fez uma super queda aqui, ó. Perdeu a média móvel de 9, perdeu a média móvel de 21, perdeu a média móvel de 50. Quem entrou aqui se deu mal, não viu que o papel estava esticado, ó. Quem entrou aqui nesse rompimento, não viu que o papel estava esticado, não viu que o papel no gráfico mensal estava extremamente distante das médias e precisava o quê? De um recuo aqui na média de 21 no mensal para no semanal fazer fundo. Fez fundo semanal, fez um pivô no gráfico diário, eu vou entrar com tudo alinhado a meu favor e eu vou dimensionar a minha operação adequadamente. E aí, consegue ver o mercado de um jeito diferente agora? A grande sacada do Edward Thorpe foi entender que a bolsa não é lugar de adivinhação, de palpite, de sorte. É um jogo de probabilidade. E num jogo de probabilidade, você não precisa acertar sempre. Você precisa de 3 coisas. Apostar só quando a matemática está do teu lado, que pra gente é quando as 3 escalas se alinham, dosar o tamanho da aposta conforme o tamanho da tua vantagem, pesado quando tudo alinha, leve quando não alinha, e terceiro, nunca apostar tanto a ponto de poder ser eliminado do jogo. Foi assim que um professor de matemática venceu os cassinos de Las Vegas e depois fez exatamente a mesma coisa com Wall Street. E olha a lição mais bonita de toda essa história. O Thorpe nunca foi o cara do trade genial, da tacada mágica, da aposta all-in que vira o jogo. Muito pelo contrário, ele virou um dos investidores mais bem-sucedidos da história, sendo paciente, sendo disciplinado, esperando a vantagem aparecer e dosando cada aposta com frieza. Ele provou com a própria vida que no mercado o que enriquece não é a coragem de apostar tudo, é a disciplina de esperar a hora certa e apostar o tamanho certo. E se um professor de jaleco conseguiu vencer os 2 cassinos mais implacáveis do mundo, Las Vegas e Wall Street, só com matemática, paciência e controle de risco, imagina o que você consegue aplicando esses mesmos princípios com a tua disciplina na tua jornada. Novamente, eu te convido a se juntar a nós dentro do grupo de acompanhamento. É só clicar no primeiro link na descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está aqui na tela. A gente vai te ajudar durante esse processo. A ideia é que nós façamos essa contagem de cartas do mercado todos os dias do teu lado, para que você só jogue quando a probabilidade está a teu favor. Se esse vídeo te ajudou, faz uma coisa por mim. Deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual lenda do mercado você quer ver no próximo vídeo. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que dá.
Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Felipe Dabu e este é o canal da Trade de Valor. A gente se vê no próximo vídeo.